Larissa. E eu me chamo Érica. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a NR6, Equipamentos de Proteção Individual. Eu vou falar para vocês do que se trata equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva, os EPIs e os EPCs. E vou mostrar na prática como utilizá-los de forma correta. Eu irei falar sobre os treinamentos e as informações em relação à saúde e segurança no trabalho. Também irei falar sobre o certificado de aprovação, que é o CA, e também as medidas de ordem, que é aquela pirâmide que tem uma hierarquia dos controles de riscos. Eu vou falar sobre as considerações gerais da NR6, a responsabilidade do trabalhador e empregador e a responsabilidade do fabricante e importador. É isso, fiquem com o vídeo. Agora eu estou aqui no pátio do Senai e antes de tudo eu preciso explicar para vocês do que se trata a NR6. A NR6 ela foi publicada pela portaria 3.214 em 1978 e até hoje ela passou por algumas alterações, algumas atualizações, sendo a última dia 28 de agosto de 2022. Vale lembrar também que as empresas têm até um prazo de 180 dias para estar de acordo com a nova atualização das normas. Por exemplo, se a última atualização da NR6 foi dia 28 de agosto de 2022, as empresas têm até dia 2 de fevereiro de 2023, no caso teve, para estar de acordo com a nova portaria. A norma ela fala também que para ser considerado um EPI, um equipamento de proteção individual ou equipamento de proteção coletiva, ele tem que ter um certificado de aprovação, que é o CA, que depois Larissa vai explicar com mais detalhe para vocês o que é o CA. Então a norma ela se aplica a vários tipos de setores, como a indústria, a transporte, a construção e entre outros. A importância da NR6. A NR6 é crucial para garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores, promovendo um ambiente de trabalho laboral mais seguro e produtivo. Quem deve seguir a NR6? O trabalhador e o empregador. Ambos têm a responsabilidade de garantir a segurança do trabalhador. Isso mesmo, e como a Érica já tinha falado, tanto o empregado, tanto o empregador, ele tem responsabilidades dentro das citadas na NR6. Agora, Érica, qual é a responsabilidade do empregador? Fornecer equipamentos de proteção, ter treinamentos e caso tenha algum equipamento danificado, ele tem a troca, manter a orientação do uso correto de EPI. Isso mesmo, Érica. E em relação ao empregado? O empregado tem a responsabilidade de usar os EPI de forma correta, seguir as instruções com o uso dos EPI e participar dos treinamentos. E eles também têm como responsabilidade manter os seus EPIs de forma conservada. E em relação à responsabilidade do fabricante, o que a gente precisa saber? O produto precisa vir de fábrica com qualidade boa, precisa estar dentro da norma e vir com informações claras. Isso mesmo. O produto ele tem que vir da fábrica já, em bom estado de uso. Ele tem que estar dentro das normas, vir com as informações claras de como utilizar os EPIs, tem que vir com o certificado de aprovação válido. E em relação ao importador, o que a gente precisa saber sobre ele? Ele precisa fazer teste de certificações e prestar suporte ao consumidor. Importante ressaltarmos que, em relação às informações sobre o equipamento, elas precisam estar no manual de instrução que é fornecido pelo fabricante ou importador. Nele deve conter o manual de ajuste e uso, também a questão da higienização, da limpeza e da conservação e também o risco ocupacional que esse EPI pode estar trazendo. Sobre o certificado de aprovação, que é o CA, o que ele é? Ele é um documento que foi feito pelo Ministério da Economia e para ser comercializado, todos os equipamentos precisam estar validados para a sua comercialização, todos os EPIs. E com isso, é importante dizermos que o CA, no seu equipamento, o que é que vai conter? Vai ter o número do CA, a data de fabricação, o local onde foi fabricado. Então, pessoal, sabemos que em todo o ambiente de trabalho nós vamos ter riscos. Possam ser eles riscos químicos, biológicos, físicos, de acidente ou ergonômico. Mas é muito importante nós sabermos o que é medida de ordem.
A medida de ordem, ela consiste em sequência de medidas que são adotadas em ordem de prioridade para poder minimizar os riscos e prevenir acidentes. Como está mostrando aí na tela, nós temos uma pirâmide, que é uma pirâmide invertida, que é em ordem de prioridade. A primeira prioridade dela é a eliminação, após isso a substituição, depois o controle de engenharia, após isso o controle administrativo e no final os EPIs. Pensando numa situação de um trabalhador que está na construção civil, ele podendo ter o risco de alguma coisa cair na sua cabeça, primeiro nós vamos utilizar o método da eliminação, né? Nós vamos eliminar primeiro o risco fisicamente do trabalhador. Caso isso não resolva, nós vamos procurar outro método, que é a substituição. E na substituição, nós vamos substituir o perigo por uma alternativa mais segura. Após isso, se não resolver, tem o controle de engenharia, que é isolar o trabalhador desse risco que está sendo afetado. Após isso, tem o controle administrativo, que caso não resolva, vai ser necessário mudar o trabalhador da função. E por final, que é o final da pirâmide, como vocês estão vendo aí, tem os EPIs, que é proteger o trabalhador com a utilização de EPIs, para que possa prevenir acidentes e que minimizem esses riscos que estão sendo afetados no ambiente de trabalho. Então, em relação a tudo que a gente aprendeu, todos os conceitos que já falamos, eu gostaria que você me falasse agora, de uma forma resumida, em relação à utilização dos EPIs e também dos EPCs, como é que devem ser utilizados no dia a dia, na vida do trabalhador. Tá certo. Como foi falado, né, no conceito, a gente tem como... Fica mais fácil a gente entender o que é EPI, né, que é equipamento de proteção individual, quando a gente entende que EPI é para proteger uma pessoa só. Ou seja, protege como colaborador e protege a Larissa como colaborador. Ou seja, ele protege um de cada vez. É individual. Eu trouxe como exemplo aqui alguns EPIs. Trouxe o capacete, né, que ele tem essa carteira aqui dentro, ajuda a vedar perfeitamente na cabeça do colaborador para quando ele estiver na sua atividade, se acontecer algum tipo de acidente, não soltar. Se ele estiver muito folgado, quando aconteceu o acidente que bateu o impacto no capacete, o capacete ele pode sair e o colaborador pode se machucar, né, de forma grave. Eu também trouxe o óculos de proteção. Tem alguns óculos que os óculos de proteção eles devem ser vedados também perfeitamente no rosto. Sem permitir entrar nenhum tipo de... Sem permitir entrar nada, nem por cima, nem por baixo. Tem que estar vedado 100% né? no rosto. Agora, no meu caso, como eu uso óculos de grau, eu poderia simplesmente pegar esse óculos e utilizar ele. Estou usando da forma correta? Não, porque ele não está vedado 100% no rosto de Larissa. Ela teria que pedir para o empregador dela, né, para a empresa que ela trabalha, um óculos onde ela possa usar o óculos de grau dela junto com o óculos de proteção, ou pedir que o óculos dela já venha com o grau que ela usa. Então, usar o óculos de Larissa junto com o óculos de proteção, que não vede perfeitamente, está de forma incorreta de usar, que a pessoa não está 100% protegida. Ela está parcialmente protegida, né? Também tem situações que a gente vê que tem muitas pessoas que elas utilizam a bota, elas acham que está com um rasguinho na bota, que não vai haver problema, mas isso está de forma incorreta. Que a bota ela tem que ser desse jeitinho, né? Em perfeito estado de conservação. Exatamente. A bota ela tem que estar em perfeito estado de conservação, sem nenhum furo, sem nenhum rasgo. E vale ressaltar também que as botas que tem cadastro, elas não são EPIs, né? Porque o cadastro ele pode soltar durante a atividade e causar um novo risco, né? Além dos riscos que já está presente, o cadastro ele pode se tornar um novo risco para o colaborador. Eu também trouxe de exemplo o protetor, o abafador, né? Que ele auditivo, que ele é para ruídos. Então ele tem que também ficar perfeitamente em volta do ouvido da pessoa. Ele tem que abafar 100% o ruído. Então, se você coloca o seu abafador e está escutando o ruído, você está usando de forma correta, né? E também vale ressaltar que em algumas situações você tem que utilizar o óculos de proteção junto com o abafador. Então, você utilizar o óculos de proteção junto com o abafador e ele não vedar 100% nem o óculos, nem o abafador, está usando também de forma correta.
ou você vai ter que trocar a haste do seu óculos, né, as alças do óculos, por uma haste mais fina, ou você usa ele com elástico, para que possa dar 100% vedado e você esteja 100% protegido. Tem como exemplo também de protetor auricular, esse aqui, que normalmente ele é usado em motoristas de ônibus. A gente vê que na maioria das vezes o motorista ele está usando de forma folgada para poder escutar os passageiros que estão entrando, mas está de forma incorreta, né? Ele está sofrendo os riscos que tem dentro do ônibus, as vibrações, né, que tem, que ele está no dia a dia ali, as vibrações que pode estar tendo ruído e causando risco a ele. Para usar de forma correta, né, ele tem que também parar de escutar, não escutar nada dos ruídos que estão ali na sua atividade, ou seja, no ônibus, né? Então, eu tenho aqui como exemplo de colocar esse protetor auricular, é que você dá uma puxadinha assim na orelha e coloca ele até não escutar mais o ruído. Se ficar assim, cai toda hora, você está usando de forma incorreta e você ainda está exposto ao risco, né? Você não está protegido 100%. Outra coisa também que eu já fui uma vez em uma indústria, na usina Caparibe, e lá eles me ensinaram uma forma de colocar esse protetor auricular, para não colocar, quando fazer o uso, não coloca no ouvido, depois coloca no outro ouvido, coloca no ouvido, depois coloca no outro ouvido. Também é um para isso tudo se usar de forma correta, colocando esse daqui, já foi aqui para isso tudo. Então é muito importante também a gente saber essas questões de conservação de cada equipamento. E corrigindo em relação à bota, eu falei que a bota com cadastro ela não é considerada EPI, porém é sim, se tiver o CA, né, que Larissa explicou, que é o certificado de aprovação, o CA, se tiver a bota com cadastro tiver o CA, ela é considerada EPI. Porém, em algumas situações a gente não oferece, né, a bota com cadastro, porque ele pode ser um risco na atividade do colaborador. Isso mesmo, né? O CA, ele é o número de identificação, ele é o certificado de aprovação e nele vem, em todo equipamento. Então, esse equipamento a gente vai constar lá no site do Ministério do Trabalho para ver se ele está com a sua validade em dia. Então, é importante também que o fabricante e os importadores, que eles, quando forem fornecer esses equipamentos, que estejam na validade correta e em perfeito estado, oferecendo para os seus fornecedores para que eles possam estar distribuindo para os seus trabalhadores. Então, em todos os equipamentos tem que ter esse número, na bota, na luva, em tudo tem que ter esse número, que também vai ter contendo o número a data da fabricação, o número do CA também, o local onde foi fabricado, né, e a marca do equipamento. Aí eu também tenho como exemplo de EPI a máscara de proteção, né? Eu trouxe essa daqui para ensinar a utilizar. Então a máscara de proteção, ela também tem que estar 100% vedada no rosto para estar protegendo. Eu vi que tem como a gente saber que está 100% vedado, é a gente colocar no rosto e respirar. Se a gente estiver sentindo sair pelos lados ou por baixo, não está 100% vedado, ou seja, estamos utilizando de forma errada. A gente tem que respirar e sair apenas pelo tecido da máscara. Também é importante lembrar que em mulheres, em casos de mulheres, usar máscara com cabelo solto, pelo volume do cabelo, a máscara ela não vai vedar 100%, e em homens com a barba também, né? Então é importante as mulheres estarem com o cabelo preso e o homem com a barba feita, não é mesmo, Larissa? Isso mesmo. Também temos a luva de proteção, né, que tem que estar adaptável ao colaborador, no tamanho certo, para que ele possa fazer a sua atividade de forma correta. E, como eu falei, em todos eles vai conter todas as informações, né, o local onde foi fabricado, o número do CA que tem aqui, né, a data de fabricação, o tamanho, tudo certinho, e o código também. E o tipo de equipamento, né, olha aqui, ó, todas as informações corretas. E, gente, lembrando que você não tem que se adaptar ao EPI, né? O EPI ele tem que vir adaptado a você, ou seja, você não vai ter que apertar nada disso aqui, ele já tem que vir do seu fornecedor, né, do seu empregado, do seu empregador, para estar imperfeitamente em você. Então, se o óculos ele não está no tamanho certo do seu rosto, né, ou você vai solicitar uma espuma,
para colocar aqui dentro, que a gente chama disso uma de vedação, ou você solicita um óculos do tamanho certo do seu olho. A bota é a mesma coisa, ela não pode estar nem pequena, nem grande, tem que estar no tamanho confortável para você fazer as suas atividades. Então, na atividade, né, mesmo que contendo atividade riscos ou risco de acidente no trabalho, o EPI, ele não elimina esses riscos, ele minimiza. Porém, é muito importante a gente usar para poder a gente evitar, assim, para acontecer esse tipo de acidente. Agora, eu vou fazer aqui um exemplo de EPC que eu trouxe, que é o equipamento de proteção coletiva, que vai proteger um ou mais colaboradores. Ele vai proteger um grupo de colaboradores. Como eu falei, o EPI ele protege a um colaborador de cada vez. Porém, o EPC ele é bem para utilizar para proteger os colaboradores em grupos. Isso mesmo. E lembrando, aqui a gente só trouxe esse tipo de EPC, mas nós temos também outros tipos de guarda-corpo, as placas de sinalização e também os rodapés que são importantes de estarem no ambiente de trabalho, contendo um ou mais colaboradores, para poder minimizar, como está dizendo, em relação aos riscos, às doenças ocupacionais ou dos acidentes que aquele trabalho possa ter dentro. Aqui a gente trouxe os extintores de incêndio, né? Os extintores de incêndio que são utilizados, classe A, B e C, que é o gás carbônico, água pressurizada e pouquinho. Aí, antes de utilizar esse tipo de EPC, né, que é o extintor de incêndio, ele pode fazer um breve teste, e um teste muito rápido. Então, para o extintor de incêndio ele estar pronto para ser utilizado, ele precisa estar pressurizado, né? No caso desse daqui, ele não está, ele está despressurizado. Ele tem que estar aqui no verdinho, né? A setinha tem que estar no verde para poder pegar a pressão e o jato de água sair. Então, Ana também vai mostrar o que antes precisa fazer, antes de fazer a utilização do extintor. E é, previamente, fazer o quê? Se caso você olhar aqui, né, ele estiver pressurizado, ele está pronto para ser utilizado, você tira esse lacre, né, esse aqui. Lembra para poder mostrar. Então, Tira esse lacre e aciona no chão bem rápido e já vai direto para fazer a utilização. No caso desse aqui, ele é classe A. É classe A, né, que é para madeira e papel, né, que é água pressurizada. E no caso desse daqui é dióxido de carbono. Ele atende tanto a líquidos inflamáveis e também a equipamentos elétricos. Então, tem que saber a diferença para quando for na hora de haver a utilização, não ocorrer de forma inadequada. Tanto previamente como a questão da pressurizada, da pressurização, e também saber a identificação de cada extintor. E foi isso, o nosso vídeo, né? Espero que vocês tenham entendido da forma que a gente explicou, de como utilizar os EPI, de como fazer a preparação de utilizar os EPIs, os EPCs, para que a gente possa minimizar, como eu falei, o risco no ambiente de trabalho. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do nosso blog do Senai, que tenham aprendido bastante em relação aos EPIs, ao EPC, também as responsabilidades de cada um dos componentes mencionados por Érica, por mim também em relação ao certificado de aprovação, que é o CA, as medidas de ordem. E é importante enfatizar que o quê? Que através da NR6 estamos garantindo um pouquinho mais de segurança no trabalho. E é isso. O trabalho é necessário, a segurança ela é importante, porém a vida é essencial. E obrigada por ter assistido. Tchau! CA válido. Gente, quem eu? Então, era isso, teria que ver. Tá, de novo. No manual. Listo.